O procrastinador solicita conexão neural. Sintonize seu dispositivo intracerebral na frequência áurea. Conexão estabelecida. O procrastinador is online. Olá, pessoa procrastinadora! Caso você seja novo por aqui e não me conheça, eu sou o Pacheco. E estamos começando mais uma edição deste podcast, que inclusive tem estado sumido nas últimas semanas. Bom, se você não sabe, estamos passando por uma pandemia. Pandemia essa que tem colocado todo mundo dentro de um sistema de quarentena, preso em casa. E o episódio de hoje basicamente vai se amparar no fato de estarmos presos em casa. Independente de onde você estiver e onde for a sua cidade, meu querido ouvinte, você foi afetado de alguma maneira ou de outra pelo isolamento. Eu tenho absoluta confiança em dizer que nos pontos mais ermos do planeta Terra, neste exato momento, as pessoas estão ouvindo falar sobre essa crise, sobre essa pandemia global que a gente está vivendo. Pode ter certeza que o termo coronavírus já chegou em todos os cantos do planeta, porque se já chegou aqui na minha quebrada no Vale do Sol, meu amigo, é porque rodou meio mundo e se aprofundou na bagaça. E nesse clima de pandemia, onde está todo mundo trancado dentro de casa e algumas cidades do Brasil já estão estudando a possibilidade de lockdown, ou seja, estamos num país onde a coisa está começando agora, então passaremos ainda muito tempo dentro de casa. E é estranho porque é como se o tempo passasse de uma forma diferente quando a gente está num processo tão grandioso quanto esse. Nos últimos tempos eu não tenho conseguido produzir da mesma maneira e eu acredito que a maioria das pessoas estejam passando por um processo até parecido com esse. Nós somos seres muito lineares, a gente não consegue entender muito bem as coisas quando elas se tornam exponenciais. Eu imagino que o crescimento dessa crise atual ela seja exponencial também no tempo em que ela vai tomar para abrandar, no tempo em que ela vai tomar para passar. Logo, a gente acaba ficando preso num ciclo de tempo estranho, onde a gente acaba se acostumando com o fato de estar numa pandemia e vivendo entre a aceitação de que esse é o nosso cenário atual, a negação de que esse é o nosso cenário atual, o simples não caimento dessa ficha. O que acontece pode ser perigoso, já aconteceu comigo em alguma parte desse processo que a gente está vivendo, mas não é impossível. O mais estranho de tudo é que a gente se acostuma muito rápido às coisas. As situações cotidianas que a gente vive, elas se tornam um padrão para o nosso cérebro de uma forma muito simples. A gente só precisa basicamente repetir. E com isso eu tô levando em consideração todo tipo de prática, todo tipo de hábito, todo tipo de sentimento que a gente nutre durante um dia. E como ser humano que mais procrastinou sobre a face da Terra nos últimos 27 anos, acredito eu que eu tenho um pouco de experiência para falar com vocês sobre como a procrastinação é uma sombra que pode aterrorizar as pessoas nessa quarentena e que tem a capacidade de transformar você em alguém totalmente improdutivo, totalmente sem propósito e fazer com que você gaste o seu precioso tempo em um processo infinito, interminável de férias. Uma colônia de férias no meio de uma pandemia. Parece bizarro quando a gente coloca assim, mas é a realidade. Tem muita gente que está encarando essa pandemia como um processo de férias, como se tivesse viajado e não precisasse se preocupar com o que está acontecendo. E eu não estou dizendo com o que está acontecendo necessariamente com a crise. Não acho que seja o momento nem a hora de gastar muito da nossa energia com a crise, necessariamente pensando ela, necessariamente se preocupando com ela, consumindo conteúdo alarmista sobre ela, ficando com medo dela o tempo todo. Mas eu acredito bastante que caiba muito nesse momento uma reflexão profunda sobre o que é que estamos fazendo do intervalo em que abrimos os nossos olhos pela manhã até o momento em que fechamos os nossos olhos novamente para dormir à noite. Como é que você tem preenchido esse tempo? Fala para mim.
Por algum tempo durante essa quarentena, eu comecei a preencher esse tempo com coisas que não, bom, como eu posso dizer, que não se alinhavam muito com a ideia de produtividade e crescimento na vida que eu trago como minha filosofia. E agora para e pensa, eu já sou nerd do desenvolvimento pessoal, eu já sou nerd da produtividade, eu já gosto desses temas. Eu tenho um podcast onde falo sobre esses temas, eu escrevo sobre esses temas. Basicamente, eu sou uma pessoa que consome muito esse tipo de conteúdo. Eu sou tocado por esse tipo de conteúdo muito fácil. E eu me interesso muito fácil por essas técnicas de produtividade, por rotina e por assuntos desse meio que trata de desenvolvimento pessoal. E mesmo assim, no começo dessa crise, quando a gente começou os primeiros passos de quarentena na minha cidade, eu entrei num modo improdutivo absurdo. Tanto que tem algumas semanas que o podcast não vai ao ar. E é justamente porque no meio desse processo de improdutividade, eu comecei a perder a minha rotina. A rotina que eu havia construído antes do coronavírus começou a se desfacelar na minha frente quando o coronavírus se tornou algo real na minha cidade. E esse é um processo que vem acontecendo tem algumas semanas e agora eu já tô na fase onde eu comecei a lutar contra ele e comecei a tomar novamente as rédeas da minha rotina e ter mais consciência sobre o que eu tô fazendo do momento onde eu acordo até o momento onde eu vou dormir. Tô tendo mais consciência dos momentos de ócio distrativo, dos momentos onde eu posso jogar o meu videogame, nos momentos onde eu posso assistir os meus filmes, dos momentos onde eu posso ficar de bobeira. Por mais que ócio criativo não pode ser entendido como bobeira, existe uma diferença entre ócio criativo e ócio distrativo. O ócio criativo é aquele que te dá inputs, é aquele que te ajuda a ter um material mais bem apurado na sua mente, por assim dizer. É o que gera bons arquivos mentais, é aquilo que faz com que você seja criativo e crie conexões entre coisas com mais facilidade. Entretanto, ficar entregue a esse tipo de coisa, ficar entregue à indústria do entretenimento, ficar entregue à indústria do videogame, bom, pode ser divertido, pode fazer com que a gente esqueça que tem uma pandemia lá fora, mas eu te pergunto, quando essa pandemia passar, como é que o mundo vai estar? Qual é o cenário de mundo que você espera? Como é que você acha que o mundo vai responder a isso? Eu particularmente acho que a gente vai cair numa recessão fodida. A gente vai passar muita dificuldade, muita gente vai ter muita dificuldade, principalmente de manter uma renda familiar. E eu digo isso como uma pessoa que faz parte do problema. Eu tô me quebrando em dois, rachando a minha cuca para encontrar formas de monetizar algum projeto durante essa crise. E alguns dos últimos episódios que eu fiz aqui no Procrastinador foram justamente questionando as pessoas sobre qual é o nosso papel nessa crise. E quando eu digo isso, eu não quero extrair de você, ouvinte, só uma resposta genérica do tipo: nós precisamos ficar dentro de casa e lavar as nossas mãos para salvar o mundo. Porque isso é meio óbvio. Isso não passa de cidadania, isso não é nada mais do que a sua obrigação. Eu não quero uma resposta genérica no sentido onde você vai me dizer algo brando e amplo que envolva o mundo inteiro. Porque se você não for específico o suficiente ao tentar encontrar essa resposta, você vai acabar entrando num generalismo do qual você não vai conseguir afetar muito o mundo de verdade. Mas eu tenho certeza que você consegue afetar a sua casa. Eu tenho certeza que você consegue afetar a sua rotina. Eu tenho a plena certeza que você consegue afetar a sua ansiedade durante essa crise e ao invés de aumentar os níveis dela, passar a diminuir os níveis dela. E é por isso que eu me propus a fazer esse episódio onde eu tento fazer com que você aceite o meu desafio. O desafio de passar pela pandemia e terminar ela melhor do que você começou. Mesmo que seja baixando seus níveis de ansiedade, mesmo que seja trazendo mais controle sobre a sua mente e sobre a sua vida. Eu digo isso com muita frequência e eu sou meio surtado nesse assunto. Parece uma coisa meio de filme, quando eu digo que a mente tá te controlando, mas é a pura realidade. A mente, ela é uma ótima serva. Quando você tem um controle maior, não estou dizendo um controle perfeito, porque eu acredito que isso não existe, existe um equilíbrio. Mas quando você tem um controle melhor da sua capacidade mental, e não da sua capacidade intelectual e de resolver problemas e soluções lógicas, não é isso, é a capacidade de manter a sua mente tranquila, a capacidade de não se perder numa ansiedade, não se perder numa pré-cognição, não se perder na possibilidade de um apocalipse, que é o que tem sido pintado aí por muitas pessoas, que é o que tem sido mostrado
mostrado aí pela mídia o tempo todo. Eu não duvido que a gente possa estar encarando uma situação apocalíptica e que a gente realmente possa estar indo pro buraco. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, vamos ser honestos, né? Qual é a porção disso que está sob nosso controle? O que a gente pode controlar? O que a gente pode controlar é a nossa vida, o que a gente pode controlar é a nossa rotina. A vida é vivida na rotina, é vivida no dia a dia, é vivida do momento onde você levanta a cabeça do travesseiro até o momento onde você vai dormir. Então vamos lá. Qual é o desafio da quarentena? O que eu quero propor para você que está ouvindo esse podcast agora? Desafio número 1. Acordar antes das 6 da manhã. Uma das coisas que eu vejo como primordiais para mudança de rotina, para mudança de produtividade, para um aumento dessa produtividade é acordar cedo. Acordar cedo é uma das coisas mais importantes que existem na vida. E quem me conhece sabe muito bem o quanto eu lutei e ainda luto contra um péssimo hábito de sono até os dias de hoje. Eu preciso de uma disciplina muito grande para conseguir me manter acordando cedo e para conseguir me manter com o sono em dia e não simplesmente estando sonolento e improdutivo e distraído por isso. Portanto, é extremamente necessário que você busque esse hábito de acordar cedo. O mundo acorda cedo. Se você observar a natureza, antes das 5 da manhã ela já está começando a despertar de uma forma muito vívida, de uma forma muito bonita, de uma forma muito natural. Então faz sentido que nós, seres humanos, o problema do ser humano é o mesmo que a dádiva do ser humano, porém em polos diferentes. O livre-arbítrio nos dá a possibilidade de escolher aquilo que nós vamos fazer. Pense os animais na floresta. Eles não escolhem a hora que eles vão acordar, eles simplesmente acordam. É automático. Mas nós não. Nós podemos escolher que hora nós vamos acordar, nós podemos escolher a que horas nós vamos dormir. E para a maioria das pessoas é muito difícil dormir cedo e acordar cedo. A gente vive numa sociedade de superestímulo. A gente vive num momento onde somos muito estimulados a nos manter acordados, a ver o mundo, a ver os filmes, a jogar, a ficar no Instagram, ficar em rede social. E aí que eu te pergunto, quanto tempo da sua vida você está dedicando a redes sociais em comparação com quanto tempo da sua vida você está dedicando à sua vida nessa quarentena? E quando eu digo que a dádiva é a mesma coisa da maldição, porém num polo diferente, eu quero dizer que o livre-arbítrio pode nos levar à preguiça, à procrastinação, e é bem fácil de cair nesse buraco procrastinador, é só começar. É só achar que tudo bem hoje eu não preciso acordar cedo, hoje eu posso dormir na madrugada e jogar um pouquinho, porque eu não tô dizendo que você não pode jogar um pouquinho, que você não pode incluir isso na sua rotina. Você pode, mas quanto mais você tiver um horário padronizado para isso, é melhor. E se você faz isso na madrugada, é o momento onde o seu corpo poderia estar descansando. Não tem como comparar um descanso de um sono durante a madrugada, de um corpo que se deitou cedo e vai acordar cedo, para um que deita em qualquer horário, acorda em qualquer horário e simplesmente está à mercê de si próprio. Portanto, esse é o desafio número 1 dessa quarentena. É um hack para você simplesmente frear essa quarentena, pelo menos frear a quarentena no que diz respeito a como ela pode arruinar a sua vida produtiva. Desafio número 2. Crie rituais mais eficientes pela manhã. Não é só acordar cedo. Quais são os seus hábitos matutinos? O que é que você faz quando você acorda? Um template bem básico disso, e que talvez possa ser implementado com muita facilidade, é colocar um despertador para acordar às 5 da manhã. De preferência, colocar esse despertador longe de você, para que você não possa esticar o braço, pegar esse despertador e desligar ele e voltar a dormir. Se você puder colocar esse despertador em outro
outro cômodo da sua casa é até melhor, porque assim você vai precisar se levantar e ir até lá e nesse meio tempo você já despertou. Após você se levantar, tomar um copo d'água. A água é fundamental pra gente. É o mesmo caso de acordar cedo. Se você não bebe água, você não tá participando de um ciclo natural do seu corpo. Você não tá deixando que esse ciclo natural do seu corpo opere em você. Bebeu a sua água, agora você pode ir ali, tomar o seu banho, tomar o seu café da manhã, fazer uma meditação talvez, ou simplesmente tirar um tempo pra si, escrever um pouco sobre como você tá se sentindo, quais são as coisas que você tá pensando, tirar um tempinho pra colocar pra fora da sua mente tudo aquilo que tá passando nela, pra mostrar pra ela que tem alguém que controla aqueles pensamentos, tem alguém que está consciente daqueles pensamentos e não tá só simplesmente deixando eles irem e virem como quiserem, está escolhendo: estes eu coloco no papel, estes eu não quero mais, estes eu estou tirando daqui de dentro para que eles não me incomodem depois. Feito isso, você pode incluir também nessa parte da rotina, antes do café da manhã ou depois, uma prática de exercícios físicos. Você não precisa ser um atleta se você não quiser. Eu gostaria muito que você quisesse ser, mas eu não posso simplesmente te amarrar na traseira de uma caminhonete e te sequestrar por uma semana para que você fique traumatizado e resolva ser um atleta depois disso. Mas inclua atividade física no seu dia. Dê valor a uma boa forma física, porque uma boa forma física te dá mais disposição. E mais disposição quer dizer mais energia para cumprir os seus rituais, para cumprir a sua rotina e para sair do marasmo. Presta bastante atenção. Você que tá aí simplesmente com a bunda para cima, curtindo uma quarentena como se fosse férias, saiba que você tá correndo mais risco do que as pessoas que estão batalhando pelo seu sustento na rua nesse momento. Mesmo lá existindo a possibilidade de se contaminar com o vírus, existem pessoas que estão batalhando para não perder aquilo que tem durante essa quarentena e para alimentar suas famílias, e por aí vai. Você já sabe disso e eu não preciso ficar repetindo. Agora, pense o que é que vai acontecer com você se existir justiça real no mundo em algum momento. Justiça real, não a justiça dos homens, uma justiça que coloca aquele que semeou, aquele que plantou, justiça que vai levar essa pessoa que batalhou e que fez o seu plantio a colher em algum momento. Pare e pensa, é mais fácil alguém que batalhou colher ou você que encarou uma quarentena como férias sair dela quebrado? Não financeiramente apenas, mas financeiramente também, mas quebrado, fisicamente mal, psicologicamente, emocionalmente mal, porque não fez nada, porque aumentou os níveis de ansiedade, porque aumentou os níveis de depressão, porque aumentou os níveis de procrastinação, porque não liberou serotonina o suficiente, ou porque se frustrou a não conseguir realizar algum projeto, ou ao voltar para a faculdade não conseguiu acompanhar mais o ritmo e se frustrou com isso. Bom, e para conseguir chegar a uma boa prática dos seus rituais da manhã, para que você realmente consiga melhorar isso durante essa quarentena e colocar isso em prática na sua vida, você vai precisar valorizar muito o seu sono. Valorize o seu sono. Evite ficar com o celular na cara antes de dormir. Evite ficar na frente do computador. É até interessante criar um ritual do sono, onde você desliga o computador, desliga o celular, coloca o seu... Não desliga o celular, né? Mas coloca o seu despertador, coloca o celular em outra sala ou coloca ele longe de você, senta na sua cama, lê um livro. Ou se você não quiser um livro, faça uma meditação. Se você não quiser fazer uma meditação, deita, olha pro teto. Mas entre deitar-se e adormecer, você cria uma lacuna sem a tecnologia, sem a luz azul que esses monitores, que essas telas emitem, sem a interferência de uma luz brilhante na sua cara. Porque essa luz brilhante é um super estímulo. É um estímulo muito forte para uma mente que quer se deitar, para uma mente que quer dormir, para uma mente que quer descansar, para uma mente que precisa desse descanso. O próximo desafio é: organize a porra do seu trabalho. Organize a droga dos seus projetos. Faça um trabalho real de organização em cima disso. Eu vou linkar no post desse podcast aqui, desse episódio, lá no medium.com/procrastinador, um outro episódio dele onde eu falo sobre o uso de checklist e como ele pode aumentar a sua produtividade, para que assim você seja capaz de conhecer ferramentas e entender melhor como você pode usar isso, até mesmo na organização do seu trabalho. Ah, Pacheco, mas eu não trabalho. Tudo bem, organize os seus projetos. Alguma coisa da vida você quer fazer. Ou às vezes você não sabe o que você quer fazer, organize um projeto para te ajudar a descobrir. Esse pode ser um momento onde você se dedica a fazer coisas que você gosta apenas e descubra ali uma vocação para a vida inteira. E
Agora, o desafio mais importante de tudo é afie o seu machado. Sério, pessoal, é de suma importância que a gente gaste tempo, e tempo de verdade. Não é, eu vou gastar 10 minutinhos, não. Tempo de verdade, que a gente passe horas do dia, ou pelo menos 1 hora por dia. Se não for 1 hora por dia, sei lá, divide aí 3 horas na semana para analisar o processo, para analisar a sua rotina, para realmente afiar o seu machado. Olhar para sua rotina e falar, bom, na segunda, na terça e na quarta eu fiz assim, mas na quarta e na quinta eu não consegui fazer. Ou sei lá o que é que possa acontecer, mas afiar o seu processo, melhorar a sua rotina, incluir na sua rotina passos que podem facilitar a sua vida. Por exemplo, não sei, eu tô demorando muito para me levantar da cama. Adicionar aqui no meu checklist da manhã, do meu ritual da manhã, que eu preciso acender a luz sempre que eu me levanto. Quando eu vou pegar o celular e tirar o despertador dele, eu acendo a luz. Ponto. Isso já se configura uma evolução do meu processo. Evolua o seu processo, evolua a sua rotina. E não só com rotina. Afie o machado em tudo que você puder. Se você treina, afie o machado no seu treino. Se você escreve, afie o machado do seu método de escrever. Se você é professor, afie as suas aulas. Se você é aluno, afie o seu aprendizado. Afie o machado. Pense sobre o processo. Como estou fazendo o processo? Como posso melhorar em fazer o processo? O que é o processo? É você que vai determinar. Só não deixe que a quarentena te engula. Só não deixe que o fato de estarmos dentro de casa faça com que você ache que está de férias e que está tudo bem não fazer nada. Porque não está tudo bem não fazer nada. Nós estamos num dos períodos mais delicados que esse planeta... Não o planeta, né? Que o planeta tá pouco se fudendo. O planeta vai sobreviver sem a gente, mas que essa espécie passou. Portanto, abre o olho, acorda. Que vida que você tá vivendo? O que você tá vivendo, mano? O que você tá esperando? Você tá esperando o seu pai resolver? A sua mãe fazer? Seu amigo? Você tá só vendo a vida passar? Talvez você possa aceitar um desafio e fazer da sua quarentena algo mais produtivo, algo mais interessante, algo mais empolgante, um projeto seu, um projeto de vida. Já parou para pensar que você pode, de fato, criar um projeto de quem você quer ser e aplicar isso agora? Não tem um tempo melhor para aplicar um projeto próprio agora, um projeto de si, um projeto de empresa, um projeto de marca, um projeto de salvar o mundo. Sei lá, usa a sua criatividade, mas não desiste de você e não se deixa se tornar um procrastinador crônico nessa situação. É uma quarentena, estamos todos sendo afetados e todos tentando descobrir como lidar com ela, mas não seja engolido por ela, beleza? Eu sou Pacheco, vou ficando por aqui, espero muito que você realize pelo menos 5% do que eu tô te pedindo, 5% do que eu tô te propondo aqui, beleza? Aceita o meu desafio ou não, mas volta semana que vem que tem mais episódio. Valeu! E até uma próxima. Aquilo que você falou lá, Pacheco, é o retrato do jovem atual, tá? E é doido, mano, porque não me parece ter tanta gente preocupada com esse tipo de coisa. Tipo, preocupado com... mano, eu vou ter que... Vou fazer o quê? Tipo, você quer que eu... Tem gente que olharia pra mim e realmente falaria, você quer que eu faça o quê? Que eu enfio o coronavírus no rabo e cuspo uma cura? O procrastinador encerrando conexão neural.